Maravilhoso. Maravilhoso. Olha aí, ó. O melhor, tá bom? Pra mim, né? Pra mim, acho que pra quase a mesa toda aqui. Muito bem, minha gente, olha aqui no clima de Elvis Presley. Mais um programa Bendita Hora, ao vivo. Ao vivo aqui pro Brasil inteiro, hein? Olha aí, como diz o Padre Juarez, Padre Marcos também, o melhor programa que tem ao vivo. E não tem pra ninguém mesmo. Muito bem, olha, nessa terça-feira, vamos colocar tudo isso na vida do nosso, no coração do nosso Deus. Eu convido você também a vir junto com o Padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus, irmãos. Olha, dá uma olhadinha aqui, presta atenção. Olha aqui, preste atenção nos convidados do meu coração. Olha que bonito, ah, meu Deus. Vamos lá, ela aqui, ó, meu lado direito, hein? Começando por ela. Ela é produtora, radialista, comunicadora de mão cheia. Sabe quem é? Patinha Diniz. Grande Patinha. Seja bem-vinda, Patinha, sempre, tá? Gente, ela é uma grande psicóloga. Trouxemos aqui o livro dela semana passada ou retrasada, maravilhosa, super competente. Eu tenho a alegria de trazê-la novamente aqui no meu programa. Nossa querida psicóloga clínica, Beatriz Brandão. Beatriz, seja bem-vinda, querida. Obrigado. Bom tê-la aqui novamente. Quero que você leia o livro, hein? Pois é, já deixei separadinho para eu ler. Tem que ler porque eu também quero. É, tá todo mundo interessado em ler esse livro da Beatriz, da nossa querida doutora Beatriz. Ele, que é doutor em ciência da religião, mestre em tecnologia ambiental. Eu amo esse cara, com todo respeito. Ele é demais. Antônio Siqueira, tamo junto. Deus abençoe, Tem pra ninguém, Padre. não. Muito obrigado, Seu viu? cara. Sempre. Tamo junto sempre. Grande Antônio. Pela primeira vez aqui no meu programa, ela que é palestrante, pedagoga de formação, atualmente mentora e palestrante. Nada mais, nada menos que minha querida Gabriela Lima. Boa tarde, Padre. Muito obrigada pelo Deus abençoe. convite. Prazer enorme estar aqui hoje com você. Como ela também gosta de ser chamada de Gabi. Foi. Deus abençoe você. Seja Amém, bem-vindo. a nós todos. Muito obrigada. Muito bem, gente. Olha, então, vamos iniciar aqui com um pensamento. Eu quero ouvir um pouquinho a opinião da mesa sobre este pensamento. Transforme seus erros em sementes. Olha aí, gente. Eu lembrei aqui do padre Marlon. Padre Marlon Mussi. Que ele fala, faça dos seus limões uma limonada. Mas o que vocês acham dessa palavra? Transforme seus sonhos em sementes. Como é que vocês entendem essa frase, trazendo para a nossa realidade, para o nosso povo aqui? Queria ouvir um pouquinho a opinião da mesa. Como é que você transforma tudo isso, minha querida Beatriz? Através do erro, a gente sabe o caminho, né? Porque como é que eu vou saber que eu adocei demais o café? Como é que eu vou saber que essa roupa não me serve? Então, em vez de a gente se afundar nos erros, entender que, bom, esse não é o caminho, eu posso começar de novo. Então, a semente é começar de novo num novo caminho. Maravilha, muito bem. Ressignificar também, né? Ressignificar as coisas, as dores, né? O que aconteceu, transformar. Eu acredito muito que tudo que a gente passa na nossa vida, né? Eu sempre falo que nada é em vão. Se não é bênção, é lição. Então a gente pode aprender e ressignificar e aprender com o que a gente passou. Sim. Eu já fui por aqui, me dei mal, não foi legal. Já sei que existe esse caminho. Então vamos tentar isso aqui. Então é um aprendizado, como vocês mesmos estão colocando. Você também pensa assim, Antônio? Eu vejo a questão do erro como uma consequência do existir.
Então, quer dizer, errar faz parte da condição humana. Certo. Deus não nos quer perfeitos, mas quer que caminhemos para a perfeição. Perfeito. Veja, Agora eu gostei do perfeito. Perfeito, concordei. tá? Quer dizer, nós precisamos chegar o máximo possível sabendo que a perfeição não acontece aqui. Eu associo uma palavra àquilo ali que é humildade. Quando eu tenho a humildade necessária para enxergar o que é o erro, eu sei o que eu farei com este erro. Então, ao invés de ser um peso para a minha vida, ele será algo que nos reposicionará. Ou seja, eu posso aprender com isso. Então, mas basta humildade. Basta humildade. No mundo que a gente vive, todo mundo é tão perfeito, todo mundo quer Sim. ser perfeito o tempo todo, então é bom que até fale isso, né? Porque a gente tem realmente essa coisa da gente não querer ser perfeito e quando erra a gente se finge que não erra, tem gente que finge que não erra, esquece que erra, fala, tá tudo bem, mas o erro também tem que ser essa semente pra gente entender o nosso caminho, saber o que a gente tem que melhorar, o que pode ser melhor pra vida da gente. Então, que seja uma semente, Ainda né? mais quando hoje nós estamos vivendo um mundo que é meio estranho de tentar decifrar o que está acontecendo muito também hoje, é que aquilo que a gente precisa entender o que é o erro, né, também. Porque muitas pessoas hoje elas estão batendo em cima de que isso para mim não é um erro. Então, a gente está ficando meio em choque, porque nós viemos de uma tradição, de uma história de vida humana, que a gente sabia significar isso é erro, às vezes eu errei, eu caí, quero melhorar, vou tentar melhorar. Agora a gente vê também uma geração que elas não entendem mais isso como um erro. Elas estão confundindo, acho que algumas decisões como livre-arbítrio e como está tudo certo. Eu acho que nós temos que repensar que nem tudo está certo, né? Mesmo que não exista uma religião, por exemplo, mesmo que a gente não siga uma espiritualidade. Nós, como seres humanos, temos que colocar uma regra de vida para saber, olha, isso convém, isso não convém. Isso está errado para qualquer ser humano viver ou receber. E isso está certo. Então, só que a gente está vivendo uma confusão. Muita gente hoje não entende mais o erro como erro, mas como algo que eu quero fazer e vocês têm que me respeitar. Eu acho que isso é uma coisa perigosa, né? Mas é legal a gente bater isso aqui, tá? Olha, hoje é o dia, no dia 22 de outubro, que é hoje, é o dia do paraquedista. Sabe o negócio de paraquedas? Gostoso! E eis a questão da nossa enquete. Você teria coragem de saltar de paraquedas? Eita, eu já vou falar eu. Mas nem pensar. Ó, só de ficar em cima dessa mesa, olhar para baixo e me dar calafrio. Nossa. Você imagina estar em cima de um avião, do helicóptero, sei lá, de uma montanha e pular de paraquedas. Eu tenho um medo terrível. Sem dizer que se ele não abre. Não é? Nessa hora você tem que só falar, Senhor, eu creio em Ti. Eu me entrego nas Tuas mãos. Pronto. Só se for isso. Mas eu quero saber a sua opinião. Vai lá, entra, né, Patinha? Como é que eles vão fazer para entrar, Patinha? Instagram, programa Bendita Hora, vota lá, sim ou não. Mas não, eu também tenho medo, não tenho coragem, Seja sincero, não. hein? Vai ficar mentindo, eu teria coragem. Não. Tem coragem para lá de paraquedas? Teria. Nossa. Teria. Eu já saltei de asa delta no Rio de Janeiro. Olha, Na meu pedra. pai. É bom demais. É pequenininha. É. A coragem é grande essa mulher. É. Hein? Que beleza. Eu já vi que o Antônio tem medo até de quê? subir na escada para Pra trocar quê? a lâmpada. Pra quê pular? Pra quê, né? Pra quê? Pronto, Pra quê? respondeu pra quê? Tá torcendo aqui, ó. Tem chão. Pra que subir? Legal. Vamos aqui, gente. Olha aqui essa notícia aqui, ó. O acelerador de voz do WhatsApp e a nossa dificuldade de escutar. Novo recurso de aplicativo estimula a nociva tendência à pressa. Realmente, às vezes você está ouvindo e a pessoa está falando, então, sabe o que é? Eu estava pensando que, eu estava pensando e não sei o quê. Isso, é mais rápido. Isso é falta de paciência porque também está faltando um capricho na hora de falar, uma técnica de saber que ninguém é obrigado a ficar ouvindo a sua calmaria demais, doutora Beatriz. É complexo. Algumas pessoas, elas podem ter sim a sua fala mais prolixa, elas podem desenvolver o tom, enfim, o que elas vão dizer. Contudo, nós aqui, é uma coisa que eu faço pergunta, a gente está com pressa do quê?
Então a gente também está com muita pressa, as coisas estão muito mais rápidas. E a questão de ouvir não seria nem ouvir se é devagar, se é rápido, mas entender o que o outro está falando. Presta atenção, né? Exatamente, porque hoje em dia, se eu chegar e falar assim, eu não gosto de coentro, as pessoas vão se sentir ofendidas, como se eu estivesse falando que quem gosta está errado de coentro. Sim. Então, é a capacidade que a gente tem de ouvir o outro, ouvir mesmo. Ah, ela disse que ela não gosta de coentro, ela não está falando sobre mim, ela não está me ofendendo. Isso. E a capacidade da gente entender que o tempo do outro também é um pouco diferente. Eu sei que eu falo um pouco mais rápido, mas tem gente que fala, você pode falar um pouco mais devagar? Então, a pressa que a gente tem, que eu ainda não entendi para onde a gente está correndo. A questão de tudo é sobre nós, então, ela falou comigo, ela não gosta de coentro. E a questão também da gente estar nessa necessidade de tudo ser muito dinâmico. Então, pode sim, mais para frente, dar um probleminha aí sim. Pode. Assim, não querendo só, mas eu lembro que o Antônio, você é um homem que já trabalhou com essa questão da importância de a gente aprender a escutar, né? Eu tenho um curso de pós-graduação só para isso. Nós temos dificuldade mesmo de escutar, né, cara? A grande questão é aonde está o nosso sentido? Eu estou no processo de umbigocentrismo ou eu estou para as outras pessoas? Perfeito. E normalmente todo processo de comunicação ele tem o de e o para, né? E tem que haver a compreensão. O pior de tudo é sair do eixo do processo. Para ser mais claro, eu preciso ter um diálogo, mas que eu respeite o tempo do outro no sentido de ouvir o que o outro tem para dizer e ter a completude disso tudo. Porque se ele me diz... o que um pouco falou a Beatriz também Isso. agora. Se eu ouço a pessoa me falando sobre uma coisa e imediatamente eu falo de mim a respeito daquilo, eu bloqueei o processo. Perfeito, entendi. A Interessante. gente está conversando também, assim, eu estou esperando você terminar de falar para eu poder falar. A gente está um pouco assim, né? Isso. Vai, vou acelerar aqui. Tá, já vou responder rapidinho também. Então a gente está nesse processo mesmo. Às vezes nem escuta o que a outra pessoa está Você falando. escuta atenta, né? Outra notícia aqui. Eu estava confundindo você com a menina que pegou nossa água. Ah, nossa. Ah, então Que tá roupa. Qual da bom. roupa? Cada roupa? É mesmo? Olha, Acho que são lindos. linfoma. Conhecer os sintomas pode ajudar no diagnóstico precoce. Chances de cura aumentam muito quando o tumor é detectado no tempo certo. Mas na prática isso demora para acontecer. Linfoma. Gabi, conta um pouquinho. Realmente, primeiro acho que seria legal entender para os nossos telespectadores, linfoma. O que é essa doença? Como conhecer esses sintomas aí? Então, na realidade, o linfoma, né, ele dá nos linfonodos. Então, existem dois tipos, o linfoma de Hodgkin e o linfoma de não Hodgkin, que foi o que eu tive. E Você teve isso também? eu tive esse linfoma em 2015. Minto, 2015, foi 2015, final de 2015 para 2016. E assim, né, realmente conhecer, na verdade, qualquer tipo de câncer, quando a gente conhece, tem esse diagnóstico precoce, a gente tem um percentual de cura muito, muito maior, né? Principalmente nesse mês agora que a gente está de outubro, né, que é o Outubro Rosa, que é um mês dedicado aí à prevenção do câncer de mama, que é o segundo câncer que mais mata no nosso país. E assim, por exemplo, eu tive câncer e, glória a Deus, eu estou aqui para contar a história, curada hoje, mas o ano passado, por exemplo, eu perdi a minha avó também dessa doença, que não teve a mesma oportunidade que eu, né? Então, sempre quando é importante fazer os exames, né? Não só o autoexame, mas como também deixar os exames todos em dia, isso faz muita diferença. Quando eu descobri, na verdade, o linfoma, eu já estava doente há 1 ano sem saber, né? Então, eu já descobri no estadiamento bastante avançado, né? No estadiamento 5, aí para os 5 níveis, digamos assim, que existem para o tipo de linfoma, né? O tipo de câncer que eu tive. Perfeito. Por isso a importância de estar sempre fazendo os exames periodicamente. Periodicamente. Né? As mulheres são mais assíduas aos exames. Nós, homens, talvez agora, não sei, mas nós sempre fomos muito... deixamos sempre para lá, né? Morre de medo até do exame. Mas a importância de fazer regularmente, isso daí pode salvar muitas Faz a diferença, faz a diferença. Que coisa, né? Eu acho que talvez o aumento também desses tipos de câncer, a gente está vendo, a gente já comentou isso uma vez em mesa aqui, são vários motivos, né? Eu acho que
tanto um tipo de alimentação que a gente está tendo hoje nessa vida agitada, Estilo de né? vida também. É o estilo de vida, esse estresse que nós todos estamos vivendo, muito diferente de algumas décadas atrás, que sempre teve, mas num número mais tímido, né? Podemos dizer assim. Ultimamente a gente parece que vê isso, está vindo em muitas gerações de várias idades também. Então, eu acho que o estilo de vida que nós estamos tendo, certamente, está levando toda essa questão toda, né? É isso, e também a gente desenvolve, né? Eu não sabia, mas as células cancerígenas, elas existem, né, no nosso corpo, e algumas pessoas desenvolvem e outras não, né? Então, tem muitas pessoas que falam também, né, devido a grandes impactos, né? Então, grandes traumas, quando a gente sofre, a doutora Beatriz pode também, de repente, falar um pouco mais sobre isso, mas, por exemplo, quando eu descobri a doença, eu tinha perdido meu pai num acidente, fazia 1 ano, né? Então, eu perdi meu pai numa explosão, num acidente de trabalho, e aí 1 ano depois eu fui diagnosticada, né, eu tive o linfoma. Então muitas pessoas também associam, né, esse tipo de doença na realidade, como também desencadeia depois de grandes traumas que a gente sofre. É isso, vai depender, acho que de cada pessoa mesmo, né, doutor? Cada pessoa, enfim, vai entender a coisa de uma forma. A gente que recebe muitos traumas, mas não tem, né? Então vai depender do jeitinho. É porque é muito difícil a gente falar como uma pessoa vai receber. A gente pode estar junto, você vai entender de um jeito, eu vou entender do outro, né? Mas é importante, sim, a questão da saúde mental, principalmente para quem passa processos. O acompanhamento não só, acredito que durante, mas assim, após também, né? Porque muita coisa muda na nossa vida, na nossa cabeça. E receber um diagnóstico como esse, né? Então, você precisa estar muito serena ali, com a saúde mental muito em dia, para abarcar, né, não só a notícia, mas assim, não só por você, mas acredito também que para a sua rede de apoio, né? Para quem está ao seu lado, porque quem está passando sofre, mas quem está ao lado, eu não sei se a dor é igual ou maior, mas é um processo que... É diferente, mas é uma dor também, porque a gente, quando ama, quando tem aquele ser significa muito para você, você também fica junto com ela de alguma maneira. Você tem uma angústia que fica com você. A doença é sua, que está em você, né? Sua é modo de dizer. Está em você, você sofre porque você está administrando ela, mas quem é importante na tua vida sofre também, tu sofre muito. Os filhos sofrem, o irmão sofre, a mãe sofre, o marido sofre, os amigos sofrem, porque a gente tem um querer bem para todo mundo, né? Exato. Isso, e exatamente, né, a forma como eu passei Como foi do seu pai. Exatamente. Então, quando aconteceu tudo com meu pai, né, nós somos uma família muito unida, glória a Deus. E aí, quando aconteceu tudo, né, principalmente a minha mãe, ela se entregou, assim. Eu olhava para minha mãe num quadro depressivo, eu falei assim, esquece, ela não vai durar muito aqui. E eu sempre falo que quando a doença veio, ela não era para mim. Né? Eu me sinto assim um instrumento de Deus realmente, né? Eu fui muito agraciada nesse sentido, né? Porque a minha doença ela veio para minha mãe entender que a vida era aqui, que a vida era agora, que a missão do meu pai tinha se encerrado, mas que ela precisava continuar. Então é exatamente isso que o senhor falou. Então eu fui apenas esse instrumento de Deus aí para trazê-la de volta nesse sentido. Legal, gente, vamos lá, que coisa, né? Olha aí, ó. Temos mais uma notícia aqui, né? Vamos lá. Ó, problemas ao meio ambiente podem ser causados devido ao descarte incorreto do lixo eletrônico. Pontos de coleta estão espalhados por São Paulo. Tá vendo, Patinho? Falei, professor, quê? Joga fora aquelas coisas Não, eu não eletrônicas, jogo, hein? não. Toma cuidado. Antônio, explica melhor isso aí, porque nós estamos vivendo essa era mesmo, né? Do lixo, do eletrônico em si. E como é que nós vamos ter que reaprender também, porque se a gente já tinha dificuldade o que fazer com o lixo que não era eletrônico, imagina esses eletrônicos, que mudam constantemente. Nós produzimos em São Paulo 1 quilo de resíduos comuns por dia por pessoa. Só para começar a ideia. Comum. O resíduo eletrônico ele está aproximadamente 700 gramas por mês por pessoa no mundo. Parece pouco. Só que quando você multiplica isso por 7 bilhões de pessoas, nós vamos falar de 65 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano no mundo. Desses todos, eu diria assim, 20% só se consegue recuperar de maneira geral, mas a maioria desse material vem das empresas, porque as empresas, de uma forma geral, elas conseguem reunir materiais eletroeletrônicos e dar uma destinação para isso. Quando a gente está falando de pessoa física,
é bem provável que nós todos aqui tenhamos algum equipamento eletroeletrônico guardado em casa, uma batedeira velha. Guarda-roupa. Tá tudo lá. Em cima do guarda-roupa. Tá tudo lá guardado. Então, quer dizer, este 65 milhões de toneladas ainda é subnotificado, porque nós temos esse material junto conosco. Bom, então primeiro isso em quantidade. 2022 foram colocados em funcionamento aproximadamente 6 bilhões de celulares. E jogamos fora 5 bilhões de celulares. Então a gente está trocando cada vez mais. Nós nem sabemos usar o que nós temos na mão e já estamos trocando. E muito rápido. Então nós estamos um consumo muito grande, uma descartabilidade muito pequena e mais do que isso, quando descartamos errado. Jogamos no lixo. É. Aí esse material vai para um lugar que, se ele tiver proteção, está tudo bem, mas se ele não tiver proteção, isso vai carrear para o Como é que solo. nós vamos saber se tem proteção ou não tem proteção no local onde ele vai ser distribuído? Então, não pode ir. Ele não pode ir. Ele não pode ir. Como a notícia diz, eu tenho que pegar esse material e descartar em algum lugar que tenha um recipiente que você consiga colocar aquilo. Por quê? Isso se chama logística reversa. Perfeito. Mas, por exemplo, as cidades, elas têm essa condição, ela tem esse ensinamento educacional de falar, olha, o senhor acabou de usar o seu celular que não usou mais. Você está no S33 agora. Pega o seu S32, o senhor vai desfazer entregando no principal local da sua cidade, chama-se tal, agora, porque senão Isso. o senhor pode estar ocasionando um tumor, uma erupção vulcânica na tua casa, na região, na rua. É. Tinha que ser assim, cara. Exato. Mas nós não temos, né? Não. Aí a Política Nacional de Meio Ambiente, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela estabelece isso como uma obrigação. Só que essa obrigação ela ainda está muito lenta. Nós estamos ainda num processo de aprendizado. A indústria, o comércio, a prestação de serviço e cada um de nós aqui. Então, por favor, o que eu vou falar agora é só um modo de pensar. Perfeito. Todo mundo é, de uma certa forma, negligente com tudo isso. Entendi. Tá? Precisa de mais. Ah, a culpa é do governo. Não, a culpa é do governo também. Amém. Mas é do governo, da sociedade civil, falta engajamento a tudo isso e, de uma certa forma, nós prejudicaremos. Só para se ter uma ideia, grande parte do resíduo eletrônico vai para Gana. Gana processa isso no tempo. Tem cerca de 200 vezes mais chumbo no ovo do que a Organização Mundial da Saúde preconiza como correto. Veja onde chegou a cadeia. Meu Deus do céu. Do ovo fabricado lá. E olha, um dos grandes exportadores de cacau é Gana. Então já começa Então, por vamos lá. aí. Então a gente entra nessa conversa rapidinho aqui que a Gabi falou. Aliás, eu puxei, né, junto com a conversa dela. Por que tanta quantidade de câncer que nós estamos tendo hoje? É a condição de vida que nós estamos tendo e o que nós estamos fazendo com tanta coisa mal resolvida, mal transformada em lugares certos para jogar fora. Isso. Porque isso está condicionando chumbo, ferro, química, você está colocando isso dentro de você e você vai morrer com câncer, cara. Não é só o cigarro, não. Não. Tá certo? Tá vendo? Série de É a fatores, água né? que você bebe, ó. Isso. Não quero nem beber mais água agora também. Não sei de onde ela vem. Não, é assim, mas é legal mesmo que você está falando. Isso aí é muito importante a gente ter esse pensamento. Que coisa, né? E só para terminar, o que nós precisamos fazer é reduzir o consumo. Então, e a questão da pilha, né? As pilhas e as bateriazinhas que a gente tem, toda hora a gente tá trocando. Celular, a gente troca celular. Por causa, tem gente que troca uma vez por ano. Lançou um novo, já troca. Lançou uma versão E as nova, já pilhas, o troca. que fazem? Onde a gente, como é que a gente deve Tem um fazer com as descarte pilhas? também. Olha, já tem redes de farmácia com coletores para você colocar. Tem alguns locais, mas aí é lógico. A pessoa tem tanta gente com tanta curiosidade que coloca no Google para saber se aquele remédio faz mal. Por que isso. não coloca no É Google isso. e pergunta onde tem um lugar para descartar tal coisa? Isso. Fácil. Falta interesse, né? Oi, vamos lá. Vamos a mais uma notícia aqui, meu povo. Olha aqui, ó. Dia Mundial das Missões 2024. A importância de estar presente sempre nas missões. Patinha, nós estamos aí nesse mês das missões, né?
E as missões, ela tem um papel muito fundamental na vida de todos nós, né? Precisa, para estar nesse mundo caótico que descarta coisa errada, que não sabe fazer as coisas, que não pensa direito, que não se preocupa com a sua saúde. Então a gente precisa ser missionário onde nós estamos, que às vezes a gente fala de missões, parece uma coisa tão distante, né? Para os missionários, para quem está lá na África, mas a gente no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, dentro da nossa família. Ela deu um testemunho tão bonito da família dela, que eles perceberam ali a mão de Deus, mesmo no momento difícil, para poder se levantar. Então, é no nosso dia a dia que acontece essa missão mesmo. Porque a gente deixa sempre para os santos, para os padres ou para os missionários isso, mas o nosso dia a dia precisa também, Todos né? nós somos chamados a ser missionários, né? Tanto é que nós, como padres, nós celebramos a Santa Missa junto com o povo. E a missa é onde você recebe, onde você se abastece, para você ter realmente assim essa comunhão, essa vida de olhar para o outro. Ali naquela celebração é isso. O outro tem a ver com o grande mandamento de Deus, né? Se a gente for falar na parte espiritual, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ou se você pegar para nós cristãos, amai-vos como eu vos amei. E o amor de Cristo pelo Pai dele estava totalmente ligado ao outro. Totalmente. Você fala, eu e meu Pai somos um. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Mas qual era a vontade do Pai? Que todos os seres humanos sejam salvos. Então o outro tem a ver com a nossa vida, a nossa experiência. Então, sai da missa, agora você vai em missão no seu trabalho, como pai, como mãe, como mulher, como homem, como solteiro, solteira. Você o tempo todo deve estar, entre aspas, em missão para fazer esse ir. Esse estou aqui, posso te ajudar, olha, posso rezar por você, ou então se não é rezar, posso te levar, posso te dar uma dica, posso te informar alguma coisa. Isso é uma missão, né? E eu não sei quem falou isso, mas sempre é citado isso. Às vezes o único evangelho que a pessoa conhece é você. Então, às vezes a pessoa não tem essa vivência mesmo, mas é em você que ela vai ver esse amor verdadeiro, sim. essa compreensão, esse carinho, esse afeto, esse colo, esse cuidado. Então, a gente tem esse papel fundamental mesmo. A gente que está ali na missa, não só para a gente, para Deus ouvir as minhas preces, os meus pedidos, as minhas angústias, mas para eu também viver isso, para que as pessoas possam vê-lo em mim. É difícil, mas é como dá pra aconteceu ser, com a né? Virgem Mãe Maria, né? No dia que o arcanjo entrou na vida dela e a chamou de cheia de graça, é engraçado que ela estava vazia dela e ela ficou carregando quem? Ela carregava a palavra, que é Cristo. E o que ela fez? Ela, ao ouvir que algo impossível era para acontecer de uma mulher idosa, estéril, ela vai carregando, vazia dela, mas carregando a alegria do Cristo na casa do outro. Então ela entra na casa do outro, carregando, isso é uma missão. Então eu preciso esvaziar de mim e levar aquilo que eu me alimento, a esperança que eu tenho, os dons que eu tenho como palestrante, psicóloga. Eu preciso ir levar esses dons que Cristo me confiou para o outro. Eu entro na vida do outro, né? Por exemplo, olha a importância de uma psicóloga, de uma palestrante como você, de um homem doutorado que nem o Antônio, como você, que é radialista. São dons que vocês vão entrar na vida da gente. Nós somos missionários. E hoje é dia de São João Paulo II também, que São João ia Paulo para II. tantos lugares, né? Sim. E todo mundo se encantava, independente de quem fosse, né? Os líderes, né, mundiais muitas vezes se rendiam àquela doçura dele, Perfeito. porque ele levava mesmo isso, esse Jesus, esse amor todo para quem quer que fosse, né? É isso aí, gente. Isso aqui é uma mensagem muito bonita. Nós temos que tomar muito cuidado, porque estamos prestes aí. Nós temos que rezar muito, né? Para quem tem que crer. Essas guerras aí que não param e os arsenais estão aumentando e a coisa está uma pólvora, né? Não falta nada para não explodir uma outra guerra aí. Que Deus nos livre mundial. Então nós temos que ser esses missionários de levar uma palavra. O Papa vai vir com uma encíclica muito importante agora sobre o coração de Cristo, porque a humanidade parece que se voltou de costas para o coração de Cristo, ou seja, o amor, que é essa coisa para com o outro. Por isso as guerras, por isso tanta coisa ruim aí. Meu povo bonito, aqui ó, essa galera aqui é bonita, hein? Essa é galera bonita. E essa aqui é linda demais. Vamos ver aqui ó, outra notícia aqui. Vamos ver aqui pra gente, solta aí isso ó. A educação
é a chave que abre todas as portas. Como o batismo para nós é a porta de entrada para os outros sacramentos, Gabrielinha, a educação sempre será a chave, a chave que abre a porta para todas as outras realidades, não é? A educação, ela é a mola mestra, né, propulsora assim do mundo, né? O conhecimento, a gente estava até inclusive conversando sobre isso aqui, né? O conhecimento, ele liberta. Então não tem nada, nenhuma outra, no dia 15, agora que foi dia dos professores, né? Apesar, eu sou pedagoga de formação, trabalhei durante 10 anos em sala de aula e foi uma delícia. Apesar de estar há muitos anos afastada da sala de aula, foi uma delícia receber tantas mensagens assim de carinho dos ex-alunos, dos pais de aluno, né? Então pessoas que estão fazendo, alunos estão fazendo direito, administração, engenharia, e assim, é muito legal você ver que você foi parte ali, né, de plantar aquela sementinha e de ver se desabrochar. Então o conhecimento, ele liberta, né? Então a educação, ela sempre será a mola mestra, propulsora do mundo. E tem eu penso assim, que tem esses dois atalhos da educação, né? Tem a educação que nós precisamos realmente ter que buscar lá fora, nas escolas, etc. e tal, que acho que nos falta muito no nosso país, eu acho que até no mundo, mas principalmente no nosso país, que é um tipo de educação. Agora, uma educação que para mim, ela é essencial, é aquela que às vezes até os nossos pais, que não tinham tanto estudos, nos davam algumas categorias de vida humana que elas são imortais, que é a questão do respeito humano, de você saber ser paciente, de você respeitar. Essa educação que vem do berço, que vem em casa, para mim ela é uma das chaves que abre também as portas para todos os outros atos da humanidade, né? Aquilo que eu aprendi com meus pais, que não tiveram estudos, mas de respeitar os mais velhos, chamar o outro de senhor, senhora, por favor, né? São detalhes educacionais que você não precisa ter requintes de grandeza econômica para você adquirir. Basta você ter uma família que te dê os caminhos educacionais de olhar para o outro, de entender que o outro, ele é uma célula importantíssima na nossa vida, que a gente tem que respeitar o outro. A vida não é só em você, a vida ela acontece com todos. E que aquela coisa de chegar no lanchinho, né? A gente chegava no recreio, na época da escola, a minha mãe falava assim, olha, pega esse pãozinho teu aqui, que a mãe preparou com mortadela, bonitinho, né? O seu quisuco, tinha lá um quisuco, não pode falar, mas já falei. Não, tudo bem. Mas o que acontece? O coleguinha está do lado, você não fala quer. Você fala assim, toma. Né? Então isso é educação, que você aprendeu lá com os nossos pais. Na minha opinião, isso está tão carente hoje em dia, meu Deus do céu. Está carente demais, eu não sei a opinião de vocês, né? Você acha? Tem uma frase que fala, né? Quem não serve para servir, não serve para viver, né? Então a gente está nesse mundo aqui para servir o outro, né? Não é sobre nós, né? Eu acredito muito que assim, na nossa jornada, né? Até mesmo na nossa história, nem tudo vai ser sobre a gente, né? O tempo inteiro, né? Como a doutora estava falando logo aqui no começo. Então tem momentos na nossa vida que a gente vai passar por determinadas coisas que a gente vai ser apenas essa luz, essa ponte, esse instrumento, né? Na vida do outro, né? Então a gente tem que ter essa escuta atenta, esse olhar atento, né? Então se a gente não recebe essa base dentro de casa, se a gente não desenvolve também esse olhar e essa escuta, né? Então muito dificilmente a gente vai ser um adulto, né? Esse adulto vai ter esse olhar e essa escuta atenta com o próximo, né? Então isso é uma coisa que vem a construção, é essa base mesmo. É isso aí, que bacana, né? Educação é tudo e sempre será tudo. Vamos ver aqui, ó. Uma outra notícia aqui, gente. A economia aprendeu que errar é humano. Como é o nome do cara? Kahneman indicou que os humanos são propensos a abandonar a lógica em favor de impulsos emocionais. Ô, Antônio, aprendeu que errar é humano. Uma coisa, eu já quero pegar um gancho aí, mas eu solto para você, que aqui ela tem uma outra conotação, mas eu acho que ela pode ter uma familiaridade. O pecado não é humano, o pecado é desumano. Tá? Então, por exemplo, você pecar, e muitas vezes algum tipo de erro, eles são pecaminosos, eles estão ligados a um erro. Um pecado dentro da fé também. Se o pecado não é humano, você deu um ponto no começo. Errar é humano. Mas a economia aprendeu que errar é humano? Foi a economia que aprendeu que errar é humano?
Sabe que existe um problema muito sério no processo de educação, inclusive, o processo de aculturamento, de conhecimento, é que uma boa parte da população pensa e age e apresenta informações e tal de acordo com o senso comum. É aquilo que eu acho. Então, o padre mesmo falou sobre aquela questão do subjetivismo. Eu acho isso, então a minha ética... Não existe a sua ética, seu idiota. Existe uma ética e você ou você acredita que aquilo é bom para você ou não, mas assim, a ética ela continua existindo. Quando a gente fala de economia, e esse é o grande problema, nós entendemos que economia é uma ciência exata. Certo. E ela não é. E ela não é exata. É uma ciência social / humana e que se apoia em dados estatísticos, se apoia em fatores exatos, em informações que são das exatas. Economia está baseada no comportamento humano, então ela se prepara com argumentos exatos para poder, a partir daí, trabalhar com previsões. Possibilidades. Isso. Então, eu preciso ter muito claro que, quando um economista ele diz que tal coisa vai acontecer, tenha uma vírgula diante de determinadas premissas. Se isso fosse uma verdade, se a economia ela não tivesse claro, ou se a economia tivesse claro, melhor dizendo, que ela não é uma questão exata, nós teríamos outros rumos diante da nossa história. Porque a gente fica presumindo coisas e deixando de observar que o ser humano, ele pode, não é que é só errar, mas ele pode tomar outras decisões. Outras decisões, é verdade. Então eu posso comprar mais, comprar menos, comprar mais barato, comprar mais caro. É só pegar o seguinte, tem uma determinada notícia que aconteceu algum tempo atrás aqui, uma determinada situação, e as pessoas foram para o supermercado e começaram a comprar um monte de coisas. Isso desestabilizou grandemente a economia. Porque aí você tem desabastecimento, você tem os supermercados aumentando o preço porque vem a procura. Quando, na verdade, se nós tivéssemos um povo que tivesse um pouco mais de cultura, de educação, ele saberia os movimentos. E nós deixaríamos a economia, de uma certa forma, um pouco mais estável. Interessante. Interessante isso aí. Gente, tá vendo? Vai aprendendo aí. Então, a economia ela não é exata, tá bom? Ela usa das exatas, que é a matemática, sobre o olhar de pesquisas, para dar possibilidade. Ela pode dar previsões possíveis que aquilo pode acontecer. E nós, seres humanos, tem que ter essa sabedoria, essa educação, para a gente saber fazer a leitura, falar, se hoje eu não consigo assim, eu vou tentar assado, se eu estou aqui agora, eu vou diminuir um pouquinho. Então, nós temos essa capacidade, tá? Através do erro também. Você tem que tomar o ômega, prômega. Deixa É o bom hálito demais. gostoso mesmo? Assim? Mas delicioso. É mesmo? Ó. Aqui, ó. Maioria mente na terapia. Qual o problema disso e como se expressar melhor, hein? Quem nunca Beatriz. mentiu? Quem nunca Mas na mentiu? terapia, O Beatriz, que acontece é que as pessoas acham que a gente vai julgar. E o julgamento vai atrapalhar a análise, na verdade. Então, imagina que você chega e fala assim, eu tenho um problema com o meu chefe. Se eu ficar te julgando, nossa, deveria ser grato, porque tem um emprego. Se eu ficar nessa onda, eu não vou fazer análise. Então, eu sempre explico. Se eu te julgar, eu não vou fazer meu trabalho direito e eu vou fazer o meu trabalho. Então, o que a gente considera como errado, alguma coisa, as pessoas acabam omitindo e não contando porque acham que o psicólogo vai julgar. Só que se ele julgar, ele não faz análise e ele vai querer fazer análise. Entendi. Então, não é o que você fez, é o porquê que você fez que a gente quer saber. Entendi. Então, não é o conteúdo que vai fazer uma grande diferença pra gente, mas o porquê que você fez esse conteúdo. As pessoas hoje em dia, elas estão fazendo teste com os psicólogos também, contando histórias mentirosas para ver se o psicólogo pega. Meio que virou uma brincadeirinha, uma gincana. E aí a gente tem que trazer aqui que é um trabalho sério, é um trabalho super difícil, porque é um trabalho de investigação.
Você me chega com um problema, você não sabe a origem e não sabe o que está acontecendo. Quem vai ter que investigar sou eu. E eu vou ter que investigar com aquilo que você me dá. Agora imagina se você mente para mim. Então, hoje, a ideia ainda é de muita resistência, padre, de ir para a terapia, de fazer a terapia. Mas quem consegue fazer e se entregar e trazer as informações e ver, é um processo Mas de essas investigação. pessoas que mentem, elas pagam ou são alguém, os pais estão pagando para o filho ir até você fazer uma terapia. Mas o filho não está afim, mas os pais sabem que ele precisa ter uma terapia. Certo? São mais esses casos que mentem ou até quem está pagando? Porque se eu estou pagando, é porque eu sei que eu estou precisando. Então eu vou lá e vou mentir para você? Eu preciso logo que você me resolva a questão. O que acontece às vezes, padre, é que algumas pessoas vão fazer terapia porque o chefe pediu ou porque o cônjuge pediu também. Então coloca assim, olha, se você não for se tratar, se você não envolver isso, a gente vai se separar. Às vezes acontece isso. Porém, a pessoa ela acaba mentindo porque ela tem medo e vergonha do conteúdo, achando que isso vai, de alguma forma, abalar a relação Entendi. da terapia. Em alguns casos. Em outros casos, as pessoas estão testando o terapeuta. Caramba, hein? Em outros casos, aí realmente pode ser o que a gente chama de mitomania, que são mentiras compulsivas. Entendo. Então a pessoa ela mente compulsivamente. É a mesma coisa de eu falar, mas que cor que é essa caneca? Aí você vai falar azul. Você nem sabe por que você falou azul, mas você mente compulsivamente. Então, no caso, quem não quer fazer terapia normalmente nem fala, padre, nem abre a boca para falar. Fica bem quieto, E eu que lute ali. Para tentar tirar alguma coisa. Os homens são mais resistentes para fazer terapia do que as mulheres ou não? Os homens são, é muito engraçado que você pergunta, e aí, como foi? Legal. Acabou. Parou aí a conversa. Então, eu preciso que você me dê mais detalhes, eu preciso que você me explique. Foi um dia longo, mas foi legal. Então, você tem que ir puxando, porque normalmente eles estão muito mais sucintos. Eles não conseguem descrever, e eu preciso de dados, de A informação. questão talvez não é um pouco por causa da timidez? Eu acho que é a questão de ser objetivo. Eu quero o resultado logo, então vamos logo. Ou a crença de que o falar não vai ajudar. Tem isso também. Eu acho que se eu ficar falando aqui não vai me ajudar em nada. Só que, na verdade, eu estou coletando dados para criar uma hipótese. Eu preciso que você fale. E quanto mais você falar, mais você me ajuda. Então tem essa crença também de não falar ou de não ter muitas emoções e tudo mais. Mas acontece bastante. Padrezinho, isso não acontece na confissão, não estou dizendo que é o correto, mas você atende confissões, por exemplo. Você não sente, às vezes, que a pessoa não fala ou segura um pouco? Acho que cai um pouco nisso também. Existe às algo vezes. próximo a isso, né? Mas não mentir. Mentir não. Mentir Acho que não. as pessoas, elas estão com muita vergonha, né? As pessoas têm mais vergonha de falar o ato do pecado que ela cometeu. Então, às vezes, elas vão... Mas omitir, né? Não, elas vão rodando, elas ficam contando o sofrimento que elas estão tendo, aí vira um aconselhamento. E para dizer, olha, mas afinal de contas, o que houve, né? Qual foi o ato que a senhora se arrepende? É esse, ou o senhor se arrepende, é esse. Então, às vezes, eles ficam jogando, porque eles estão sem graça. Não é que nem a criancinha, por exemplo, uma criança, ela é a que melhor, não sei na psicologia, mas para nós sacerdotes, a criança ela é muito objetiva. Tá certo? Não sei se era porque ela aprendeu assim, ela quer levar risco o que ela aprendeu. Então ela fala, briguei com a mamãe, xinguei meu coleguinha. Estou dando exemplos. Ó, é como se ela apertasse teclinhas. Tuf, 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 tuf. Genuína, né? Hã? Muito Genuína. genuína. E fala que ela cometeu. Eu xinguei, eu bati, né? Fiquei com raiva. O adulto, não, o adulto ele tem um pouco essa coisa de querer se proteger, porque é coisa da vergonha. Você é um ser humano adulto como eu. O que você vai... É isso aí. O que você vai pensar de mim? Julgamento. Julgamento. O padre vai me julgar se eu falar? Então, eu acho que acredito deve ter muito parecido, no caso, para os psicólogos, né? Eu preciso que você fala o que te levou a isso, né? O que está acontecendo? Eu preciso que você me conte para que eu possa te ajudar. Entendeu? E eu não vou ficar aqui julgando, eu preciso te ajudar. No caso das crianças, elas não entendem esse julgamento. Então elas não percebem, por isso que elas falam, eu mordi o coleguinha. Então elas vão falando mesmo. Isso. O adulto, ele já tenta imaginar o que você vai pensar e aí isso já bloqueia ele. Bloqueia ele. Né? O padre vai falar isso, então eu não vou falar isso. Na terapia também. Então ele já imagina o que eu vou pensar
que eu não sei como é que eles fazem isso. E aí eles evitam, e aí acabam mentindo na terapia. A mentira já vem de longe, né, Antônio? Mas me parece que também tem o desenvolvimento de um processo de confiança, né? Isso. Porque enquanto a pessoa ela não sente do outro lado alguém com a confiança necessária, eu vou deixar de falar tudo, eu vou falar parte, eu vou mentir. É onde ela vai testando você. Porque ela testa você para saber se eu posso confiar em falar o que eu estou querendo. Que abertura, né? Abertura para eu falar. Então, Porque tem isso. é difícil falar das coisas que são tão... É muito íntimo. Porque hoje em dia todo mundo hoje leva, né? Hoje é difícil encontrar a fidelidade daquilo para você partilhar com alguém. É muito difícil. E é o sagrado que nós estamos partilhando, sagrado, né? porque você está pegando aquilo que é o mais sagrado do outro, que o outro às vezes, tadinho, ele está tendo dificuldade de administrar aquilo que é muito sagrado para ele. Sim. Você vai lá e fala, isso aí, ó. Faça... Não, nem ó, Se isola. não pode. Então você tem que realmente, esse padre é sério. Cara, mas todo padre tem que ser, todo padre deveria ser sério. Essa psicóloga é séria. Então vamos aí, eu vou fazer um teste. Aí vai ter, é por isso que eu acho que vai testar você. É porque eles, às vezes demora meses para eles me contarem uma coisa que eles julgam que é terrível. E normalmente não é, tá, gente? É uma coisa tranquila. Sim. Porque eles tentam sair disso. Porque eu falar que eu não estou julgando não funciona muito. Eles não entendem. Então, às vezes, demora meses para ele falar uma coisa que poderia ter me ajudado no caso e já poderia ter trazido uma hipótese melhor. Verdade. Por isso seria bom que se a gente fala, como o Nosso Senhor falou, né? Seria bom que todos nós fôssemos como criança, né? Sim. Que é isso, é os requisitos todinho que você colocou. Para ela fala, ela confia, ela ainda não pensou na... Entrega. Ela se entrega. Ela se entrega. Toma. Vamos ver aqui, gente, ó, mais uma informação. Como a tecnologia ajuda na expansão da igreja, Patinha? Ó, Ajuda. podemos falar da rádio, né? É isso que eu ia falar. Entrar na Rádio 9 de Nosso Julho. programa lá mesmo? Nosso programa que a gente inventa cada dia uma Nossa, coisa a gente diferente. inventa cada coisa, gente. Não, você, né, Patrícia? Inventa cada coisa. Mas quem é que Né? consegue fazer? Eu consigo. Você pensa e eu penso, ela executo. executa, É cara. isso. É incrível isso aí. A gente vai fazendo. Mas eu acho que ia até citar você mesmo, Padrezinho, porque desde que você chegou na Rádio 9 de Julho, as nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, deram um boom muito grande. Logo depois veio a pandemia também, porque aí a pandemia a igreja teve que correr atrás disso. Na marra. Na marra, os padres fazendo aí as suas missas online sozinhos. Então, realmente, a tecnologia, a gente tem que trazê-la mesmo e ela tem ajudado. Né? Até saiu uma matéria no jornal São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo, semanário da Arquidiocese de São Paulo, que dizia isso, que os jovens estão acessando muito os aplicativos de oração, onde ela pode encontrar a liturgia do dia, a liturgia das horas. Então, realmente, a gente tem que estar onde está todo mundo, né? Então, todo mundo está com o celular, todo mundo está com o aplicativo, então a igreja também precisa estar lá e ela está fazendo um bom papel nisso, eu acredito nisso. Né? Você também, né, Padrezinho? Todo domingo e toda terça-feira transmite as missas, mesmo para gente que está longe, para as pessoas que estão longe, e a graça acontece dentro da casa delas. Tem um trabalhinho a mais só nesse feeling das missas. Sim. Que muita gente faz comentário. E sempre haverá aquele ou aquela que vai querer destruir o que você está falando e desarrumar, como se ele só fatiou aquilo que você pegou e arrebenta com você. Então você vai ter que o trabalho de, como é que fala? De você bloquear a pessoa. Isso é uma coisa que a igreja, todos os colegas padres também falam, que tem que ter essa equipe para fazer isso. Porque tem, às vezes, você vê coisas assim monstruosas, né? Parece que o coisa ruim tá querendo colocar o rabinho lá, né? Ele bota o ele rabo bota. sempre no meio, né? Ele tenta. E é legal que a gente conseguiu aplicar também agora, né, Paty? Acho que Na seria legal. rádio, isso. Então, a gente tem a Rádio 9 de Julho, a gente vai pelo AM 1600, pelas ondas curtas, pelo site, aplicativo, e a gente tem a live também, Facebook e YouTube. E o que a gente está aderindo agora é colocar a pessoa que está em casa, né, dentro ali do nosso programa, e hoje a gente conseguiu até que as pessoas falassem ali no nosso E o momento. pessoal da ali, rádio né? escuta. E escutando também. Nas redes sociais, eles conversam com a gente, nos vê, Nos vê. a menina está na cozinha falando com a gente, e o povo em casa está escutando. Então a gente está trazendo a tecnologia
para dentro de uma evangelização dentro da igreja na Vimos rádio. até um cachorro palmeirense hoje, né? Hoje até um cachorro palmeirense foi mostrado na cozinha daquela senhora. Olha, padre, o pessoal em casa, ela falou, olha meu cachorro. Então quem estava nas redes sociais, vira um cachorrinho, coisinha mais linda, palmeirense o cachorrinho. Ah, lindo demais. Então, quem quiser interesse, Rádio 9 de Julho, Facebook, YouTube, às 11 horas, estamos lá todos os dias orando em família. Então tá ajudando bastante, né? Está ajudando A porque a igreja. gente chega na casa das pessoas e nem muitas a gente tem um retorno muito bacana disso. Fala assim, puxa, eu encontrei uma rádio, né, um lugar onde eu vou rezar, eu posso rezar e ter um bom conteúdo durante todo o meu dia. Então isso faz realmente a diferença. Eu acho que só para fechar aqui, uma coisa, muitas pessoas que me vê só no Tamo Junto, que é o programa de quinta-feira à noite, olha pro padre e fala, pô, mas esse padre aí, o que tá acontecendo com ele? O padre é assim agora que a gente tá tendo, né? Topetudo, fica cantando, dança. Pô, eu queria ver um padre de verdade. E você sabe que a tecnologia que vem nos mostrar o que nós somos de verdade, né? Porque a pessoa fala, poxa, mas agora estou assistindo a missa dele, deixa eu ver se ele é gozador, brincalhão daquele jeito. Aí vai lá e confunde a cabeça, fala, pô, pera um pouquinho, eu fiz um pré-julgamento desse padre, mas estou vendo que ele é super doutrina da igreja. Sim. Nossa, ele reza com seriedade. Então, graças à tecnologia, que mostra para o Brasil também, porque hoje o Brasil inteiro me assiste também nas redes sociais, na minha espiritualidade. E não conhecia a minha espiritualidade. Veio um padre aqui brincando, Elvis Presley, não sei o quê, fala do jeito, cabelão. Mas acho que o padre é só isso, que virou uma baderna na igreja. Não é bem assim. Dá uma olhada, graças a Deus a tecnologia, ela mostra também um pouco nós, o que nós somos, e pessoas só vê um lado, Um recorte, né? só aquele recorte que é no programa aqui, né? Tá bom? Não que aqui eu esteja sendo um palhaço, mas... O que mais? Mais uma? Gente, vamos então, vamos lembrar da enquete, qual foi do dia? Olha lá, ó. Você teria coragem de saltar de paraquedas? Hã? Olha, 33% apenas diz que não. Que sim. que sim. É, que sim, olha É só. uma minoria. É uma minoria que diz que sim, mas estrangulou aí, ó, 67% diz que não. Eu faço parte de 67 aí, tá? Pra quê? Só a Faço os Gabizinha que não. 33. A Gabizinha faz parte dos 33, tá? Então tá aí, gente, paraquedas é muito legal, mas eu tenho o maior medão disso aí. Gente, o programa acabou, eu agradeço muitíssimo a participação de todos. Antônio, quero você sempre junto comigo, hein? Sempre. Você é meu brother. Sempre. Gabizinha, você vai voltar? Se o senhor assim me convidar, Claro, tá estarei aqui convidado. todo tempo. Tá convidado. Muito obrigada. Gostei demais de você. Muito obrigada. Patinha já é de casa? É de casa. Até, mas daqui a pouquinho estaremos na missa Paróquia Nossa Senhora da Lapa, Rua Nossa Senhora da Lapa 298 na Lapa, Facebook, YouTube, Padre Marcos Roberto Pires. 19 horas, amiga. 19 horas. Beatriz, Padre. você é muito querida, viu? Obrigada. Eu amei demais o seu trabalho. O seu livro é fantástico, eu vou começar a ler. Gente, que Deus abençoe você, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém. Tchau, olha aí, ó, homenagem ao Antônio Siqueira. Se te agarro com outro, te mato. Te mando algumas flores e depois escapo. Se te agarro com outro, te mato. Te mando algumas flores e depois escapo. Dizem que sou violento, mas a rocha dura se destrói com o vento. Dizem que é tempo perdido, mas é só inveja porque estás comigo. Se te agarro